Durante séculos, Tonis Herakleion existiu em um estranho limbo entre a história e a lenda. Escritores gregos antigos descreveram uma vasta cidade portuária egípcia na foz do Nilo, um lugar de templos, alfândegas e mercadores estrangeiros vindos de todo o Mediterrâneo. Heródoto a mencionou de passagem. Textos posteriores a associaram a Hércules e Helena de Troia. No entanto, ninguém conseguia apontar seus restos. Em terra não havia nada. Sem ruínas, sem inscrições, sem vestígios de que tal cidade jamais tivesse existido. O que sabemos agora é que Tonis Herakleion já foi o principal porto internacional do Egito, prosperando por séculos antes da fundação de Alexandria, por volta de 331 a.C. Cada navio que entrava no delta do Nilo era obrigado a parar ali. Impostos eram coletados, a carga era inspecionada e rituais religiosos eram realizados em templos massivos dedicados a Amon e outras divindades. A cidade foi construída sobre uma rede de ilhas, canais e portos apoiados em camadas de argila e silt saturadas de água. Em algum momento entre os séculos Enlil, Purna, a.C., essa fundação falhou. Estudos geológicos indicam que a região sofreu repetidos abalos sísmicos. Terremotos, possivelmente combinados com maremotos ou inundações, desestabilizaram o sedimento macio sob a cidade. O solo passou por liquefação, um processo no qual a terra sólida se comporta temporariamente como um líquido. Os edifícios perderam seu suporte. Distritos inteiros colapsaram para baixo. Com o tempo, o mar reivindicou o que restou. Tonis Herakleion não queimou. Não foi conquistada. Simplesmente afundou. Por mais de 1000 anos, a cidade permaneceu escondida sob o Mediterrâneo, selada sob camadas de lama e areia. Seu desaparecimento foi tão completo que muitos estudiosos passaram a acreditar que os relatos antigos eram exagerados ou simbólicos. Um centro comercial daquela escala, argumentavam, não poderia desaparecer sem deixar evidências. Eles estavam errados. Em 2000, o arqueólogo subaquático Frank Godil e sua equipe iniciaram levantamentos sistemáticos na costa do delta do Nilo, no Egito. Usando sonar, magnetômetros e análise de sedimentos, eles detectaram formações não naturais enterradas sob o leito marinho. O que emergiu nos anos seguintes impressionou o mundo arqueológico. Estátuas colossais com mais de 5 metros de altura, paredes de templos, âncoras de pedra, moedas de ouro, objetos rituais, sarcófagos de animais e até cestos tecidos ainda contendo sementes de frutas com mais de 2.400 anos. Inscrições confirmaram o nome da cidade. Tonis para os egípcios, Herakleion para os gregos. No entanto, apesar da preservação extraordinária, questões fundamentais permanecem sem solução. Por que um porto tão crítico continuou se expandindo em solo instável por séculos? Por que os sinais de colapso são desiguais, com alguns distritos afundando rapidamente enquanto outros se assentaram lentamente? E por que as fontes antigas falham em registrar um relato claro de sua destruição? Tonis Herakleion não é mais um mito. Suas ruínas são reais, mapeadas e surgindo do leito marinho, peça por peça. Mas a sequência exata de eventos que apagou uma das cidades mais importantes do Egito e como seu povo viveu essa transformação final, da terra para o mar, continua sendo um dos mistérios não resolvidos mais assombrosos da arqueologia. As tabuletas são peças pequenas e despretensiosas de argila. Algumas não são maiores que um smartphone moderno. Outras são fragmentos quebrados há muito tempo e cozidos pelo fogo em incêndios acidentais. Elas foram descobertas em ruínas de palácios em Creta, empilhadas em depósitos, deixadas em corredores e seladas sob paredes desmoronadas. Escrito nelas está uma escrita que ninguém vivo consegue ler. O linear A é a linguagem escrita da civilização minoica, usada aproximadamente entre 1800 e 1450 a.C., durante o auge da Idade do Bronze em Creta. Os símbolos são limpos e deliberados, organizados em linhas horizontais nítidas. Eles se assemelham a outra escrita encontrada na ilha, o linear B, tão de perto que os primeiros arqueólogos assumiram que as duas estavam relacionadas de forma simples.
Essa suposição provou ser profundamente enganosa. Em 1952, o linear B foi decifrado por Michael Ventris e mostrou representar uma forma arcaica de grego. Ele utiliza sinais silábicos em vez de letras. Uma vez identificados seus valores fonéticos, milhares de registros administrativos tornaram-se subitamente legíveis. Listas de mercadorias, nomes de oficiais e contagens de inventário. Muitos pesquisadores acreditaram que o linear A seria o próximo. Não foi. Apesar de compartilhar semelhanças visuais com o linear B, o linear A codifica uma língua completamente diferente. Quando estudiosos aplicam os valores fonéticos do linear B aos símbolos do linear A, as palavras resultantes não correspondem ao grego ou a qualquer língua antiga conhecida. A gramática se comporta de forma diferente. As terminações das palavras não se alinham, sequências repetidas se recusam a se resolver em um significado inteligível. O que torna isso mais frustrante é a quantidade de material existente. O linear A aparece em centenas de tabuletas, mesas de libação de pedra, fragmentos de cerâmica e objetos rituais. Muitos textos parecem claramente administrativos, com símbolos recorrentes sugerindo números, mercadorias ou transações padronizadas. Outros parecem religiosos, possivelmente registrando oferendas a divindades cujos nomes ainda não conhecemos. No entanto, nada disso se abre. Um grande obstáculo é o contexto. Os textos em linear A são curtos e formulaicos, carecendo de passagens narrativas longas que poderiam revelar a gramática ou a sintaxe. Não existe nenhuma inscrição bilíngue conhecida, nenhum equivalente a uma pedra de Roseta, e a própria língua minoica não deixou descendentes confirmados. Quando os gregos micênicos assumiram o controle de Creta por volta de 1450 a.C., o linear A desapareceu, substituído pelo linear B quase imediatamente. Até a identidade da língua permanece incerta. Alguns estudiosos propuseram ligações com línguas anatólicas. Outros sugerem conexões com famílias de línguas semíticas ou inteiramente perdidas. Nenhuma dessas hipóteses ganhou aceitação ampla, porque as evidências internas se recusam a cooperar. A tecnologia moderna não resolveu o problema. Análise estatística, reconhecimento de padrões e linguística computacional foram todos aplicados. Eles confirmam a estrutura, confirmam a consistência, confirmam a escrita intencional, mas o significado permanece fora de alcance. O linear A representa a voz da primeira civilização avançada da Europa, congelada em símbolos que podemos ver, mas não entender. Sabemos quem o escreveu, sabemos quando o usaram, sabemos aproximadamente que tipos de coisas estavam registrando. O que não sabemos é o que estavam dizendo. Até que essa barreira se quebre, os minoicos permanecem, em um sentido muito real, silenciosos. Dodecaedros romanos são pequenos o suficiente para serem segurados em uma mão, mas ninguém sabe por que existem. Estes são objetos ocos de bronze, cada um formado com 12 faces pentagonais planas. Cada face contém um furo circular, e os furos nunca têm o mesmo tamanho. Em cada canto há um pequeno pomo, cuidadosamente fundido e posicionado simetricamente. Mais de 100 desses objetos foram descobertos em toda a Europa, da Grã-Bretanha e Gália à Alemanha e aos Balcãs. Nenhum único foi encontrado na Itália. A datação arqueológica coloca a maioria dos dodecaedros romanos entre o século II e IV d.C. Eles são frequentemente recuperados em zonas militares, regiões de fronteira ou tesouros enterrados, às vezes ao lado de moedas e objetos valiosos. Alguns foram encontrados em túmulos, sugerindo um significado pessoal. No entanto, nenhum texto, ilustração ou inventário romano os menciona. Para um império que documentava quase tudo, esse silêncio é impressionante. Os objetos não mostram sinais de desgaste consistentes com ferramentas. São delicados demais para o trabalho pesado, mas feitos com precisão excessiva para serem ornamentos casuais. Os tamanhos variados dos furos sugerem medição, mas nenhum sistema de medição romano conhecido corresponde claramente às dimensões.
Resíduos de cera foram detectados em um pequeno número de exemplares, levando à especulação de que poderiam ter sido usados como suportes de velas. No entanto, isso não explica a geometria consistente ou o esforço investido em sua fabricação. Outros pesquisadores propuseram funções práticas. Alguns sugerem que eram dispositivos de tricô usados para criar luvas, com base em experimentos que produziram tecidos com dedos ao passar o fio por furos opostos. Outros argumentam que eram instrumentos de telemetria ou ferramentas de agrimensura, possivelmente usados por engenheiros romanos ou unidades militares. Nenhuma dessas teorias explica todos os exemplos conhecidos, e os resultados experimentais permanecem inconsistentes. O uso religioso ou ritual também foi considerado. Sua simetria, escassez e falta de padronização poderiam indicar objetos cerimoniais, possivelmente ligados a práticas de cultos regionais. Mas nenhuma iconografia ou inscrição vincula os dodecaedros à religião romana, e sua presença em contextos utilitários complica essa explicação. Um pequeno grupo marginal propôs ideias muito mais especulativas, variando de instrumentos astronômicos a dispositivos tecnológicos avançados. Essas alegações não possuem evidências de apoio e não são aceitas pela arqueologia convencional. O que torna um mistério atraente não é a especulação exótica, mas a ausência de respostas confiáveis. Cada dodecaedro romano segue o mesmo design básico, mas não há dois idênticos. Eles eram claramente significativos para as pessoas que os fabricavam, valiosos o suficiente para serem fundidos em bronze e importantes o suficiente para serem guardados ou enterrados. Ainda assim, seu propósito desapareceu com as pessoas que os compreendiam. Não são brinquedos. Não são arte aleatória. São objetos deliberados de uma civilização altamente organizada que se esqueceu de nos dizer para que serviam. E quase 2000 anos depois, essa omissão permanece inexplicada. Através dos altos planaltos do norte do Laos, enormes vasos de pedra surgem da grama como se tivessem sido colocados ali deliberadamente e depois abandonados. Eles são esculpidos em arenito, calcário e granito, com alguns medindo quase 3 metros de altura e pesando várias toneladas. Milhares deles estão espalhados pela paisagem, organizados em grupos que variam de um único jarro a campos contendo centenas. Suas superfícies estão desgastadas, rachadas e cobertas de líquen. No entanto, suas formas permanecem inequivocamente intencionais. Esses objetos datam da Idade do Ferro, com análises científicas recentes sugerindo que pelo menos alguns foram esculpidos já em 1240 a.C. Isso por si só levanta questões imediatas, pois os restos humanos encontrados nas proximidades são significativamente mais jovens. Os jarros parecem ser anteriores aos sepultamentos, o que significa que não foram criados especificamente para os mortos, cujos ossos apareceram mais tarde ao seu redor. A lenda local oferece uma explicação simples. Os jarros, segundo a tradição oral, eram recipientes de bebida usados por gigantes que outrora governaram a região, celebrando a vitória com vinho de arroz. Arqueólogos, porém, buscaram uma teoria mais contida. Escavações revelaram ossos, dentes e bens funerários ao redor de muitos jarros, levando à hipótese de que eram usados em práticas mortuárias, possivelmente como parte de um ritual funerário complexo envolvendo a decomposição ou o sepultamento secundário. Mesmo essa explicação deixa lacunas importantes. Pouquíssimos jarros contêm restos em seu interior. A maioria dos ossos é encontrada enterrada nas proximidades, e não dentro dos próprios vasos. Nenhuma inscrição explica seu uso. Nenhuma ferramenta definitivamente ligada à sua escultura foi descoberta, e nenhum assentamento de tamanho suficiente foi encontrado para indicar onde viviam as pessoas que os criaram. A questão do transporte pode ser ainda mais difícil. Muitos jarros foram esculpidos em pedra extraída de pedreiras a quilômetros de distância e movidos por terrenos montanhosos acidentados. Não há evidências claras de estradas, rampas ou maquinário capaz de transportar objetos tão pesados em grandes quantidades. Cada jarro exigia mão de obra, planejamento e coordenação significativos. No entanto,
A civilização responsável permanece em grande parte invisível. A pesquisa foi ainda mais complicada pela história moderna. Durante a Guerra do Vietnã, o norte do Laos foi submetido a extensos bombardeios aéreos pelos Estados Unidos. Grandes porções da planície das Jarras ainda estão contaminadas com artefatos explosivos não detonados. Como resultado, muitos locais não podem ser escavados, inspecionados ou sequer aproximados com segurança. Campos inteiros de jarros permanecem fora de alcance, congelados no lugar pelo conflito do século XX. Apesar de décadas de estudo, não existe consenso. Os jarros são numerosos demais para serem arte simbólica, padronizados demais para serem aleatórios e exigiram trabalho demais para serem triviais. Eles representam um esforço organizado massivo de uma sociedade que não deixou quase nada além disso. A planície das Jarras permanece como um ponto de interrogação do tamanho de uma paisagem. Podemos datar a pedra, podemos mapear os locais, podemos propor teorias, mas as pessoas que moldaram, moveram e organizaram esses vasos enormes não deixaram nenhuma explicação clara. E muito do seu mundo permanece inacessível, enterrado tanto pelo tempo quanto pela guerra não detonada. Nas planícies áridas do sul do Peru, figuras enormes se estendem pelo chão do deserto, gravadas diretamente na terra. Um beija-flor com asas mais largas que um campo de futebol, uma aranha mais longa que um ônibus urbano e linhas retas que correm por quilômetros sem desvios. Essas formas não foram pintadas nem construídas. Elas foram esculpidas removendo cerca de 30 a 40 centímetros de pedra escura oxidada, expondo o solo pálido por baixo. Foram feitas aproximadamente entre 1 e 700 d.C. pelo povo Nazca. Do chão, muitas das linhas são quase impossíveis de reconhecer. Elas se cruzam, se sobrepõem e desaparecem na distância. Somente de cima as figuras emergem plenamente, o que imediatamente levanta um problema. O povo Nazca não tinha meios conhecidos de voo, sem torres, sem montanhas posicionadas para fornecer vistas aéreas claras dos desenhos completos. No entanto, as proporções são precisas, as curvas deliberadas e as linhas retas notavelmente acuradas. Os primeiros pesquisadores propuseram que as linhas de Nazca formavam um calendário astronômico gigante. Algumas linhas parecem se alinhar com solstícios ou com o nascer e o pôr de certos corpos celestes. Essa ideia ganhou força meados do século XX, sugerindo que o deserto funcionava como um observatório massivo. No entanto, levantamentos posteriores mostraram que muitos alinhamentos ocorrem por acaso, e nem todas as figuras correspondem a eventos astronômicos. A teoria explica algumas linhas, mas não o sistema como um todo. Pesquisas mais recentes mudaram para explicações rituais. Evidências arqueológicas sugerem que o povo Nazca realizava procissões cerimoniais ao longo de certas linhas. Cerâmica, oferendas e iconografia vinculam as figuras à água, fertilidade e agricultura. Em uma das regiões mais secas da Terra, a chuva significava sobrevivência. Alguns estudiosos acreditam agora que as linhas faziam parte de caminhos rituais destinados a apelar a divindades associadas à água e às montanhas. Mesmo essa explicação deixa perguntas não resolvidas. Por que criar figuras de animais tão grandes que não podem ser vistas inteiramente do chão? Por que combinar formas orgânicas com milhares de linhas retas, trapézios e espirais? E por que mantê-las por séculos, limpando repetidamente os detritos para manter os desenhos visíveis? A própria engenharia adiciona outra camada de mistério. As linhas sobreviveram por quase 2000 anos devido ao clima estável da região, à chuva mínima e ao vento fraco. Mas criá-las ainda exigiu planejamento, coordenação e agrimensura cuidadosos. Estacas e cordas provavelmente foram usadas, mas planos ou ferramentas detalhados nunca foram encontrados. Teorias excêntricas envolvendo extraterrestres foram amplamente rejeitadas por pesquisadores, mas a persistência de tais ideias reflete uma questão mais profunda. Mesmo as explicações mais fundamentadas não conseguem dar conta de todo o escopo e intenção das linhas de Nazca. Sabemos como foram feitas. Sabemos quando foram feitas. Sabemos até quem as fez. O que permanece obscuro é porque uma civilização investiu um esforço tão extraordinário
em imagens destinadas a não serem vistas por quase ninguém. Em 1982, sob as águas turvas da Baía de Guanabara, perto do Rio de Janeiro, surgiu uma alegação que ameaçava reescrever a história da exploração transatlântica. Atuando com base em informações fornecidas por pescadores locais, o explorador de naufrágios americano Robert Marks anunciou que havia localizado vários vasos de cerâmica incrustados no leito marinho. Eram ânforas de 2 alças, um tipo de recipiente distinto amplamente usado em todo o mundo romano para transportar óleo, vinho e grãos. Marx relatou que as ânforas estavam pesadamente cobertas por cracas e parcialmente enterradas no sedimento, sugerindo submersão de longo prazo com base em sua forma e construção. Ele argumentou que eram de origem romana, possivelmente datando do século I a.C. Se fosse verdade, isso implicaria contato romano com a costa da América do Sul mais de um milênio antes da chegada dos portugueses, em 1500. A alegação atraiu ceticismo imediato. Ânforas romanas são bem documentadas, mas também são amplamente coletadas, comercializadas e reutilizadas em séculos posteriores. Críticos apontaram que, sem escavação controlada, documentação estratigráfica ou análise laboratorial, os objetos não poderiam ser datados com segurança. Ânforas poderiam ter sido transportadas para o Brasil em tempos modernos como carga de lastro ou até mesmo serem réplicas descartadas. Antes que uma investigação mais aprofundada pudesse ocorrer, a situação escalou. O governo brasileiro acusou Marx de remoção não autorizada de artefatos e o baniu do país. A exploração subaquática na área foi interrompida e o local foi fechado para pesquisadores independentes. Marx respondeu publicamente, alegando que a Marinha do Brasil despejou sedimento deliberadamente sobre o local para evitar o escrutínio internacional e as implicações históricas de uma descoberta romana. Nenhum levantamento arqueológico abrangente do suposto local foi concluído. As ânforas não foram submetidas a análises revisadas por pares e nenhum material romano associado, como madeiras de navios, ferramentas, inscrições ou carga adicional, foi documentado. Sem evidências contextuais, os objetos sozinhos não podem estabelecer uma presença romana. Historiadores e arqueólogos convencionais permanecem não convencidos. Não há evidências confiáveis de navios romanos capazes de travessias sustentadas do Atlântico para as Américas, e nenhum registro romano sugere viagens além do Atlântico Oriental. O comércio marítimo romano conhecido era extenso, mas permanecia confinado à Europa, norte da África e partes da Ásia. No entanto, a controvérsia persiste porque o caso nunca foi resolvido através de estudo adequado. Os artefatos não foram conclusivamente desmentidos, nem foram devidamente verificados. Intervenção política, acusações de má conduta e acesso restrito deixaram a questão suspensa em vez de respondida. Hoje, a Baía de Guanabara ocupa um lugar desconfortável entre a especulação e o descaso. A ideia de contato romano com o Brasil permanece altamente improvável, não apoiada por padrões arqueológicos aceitos. Mas a ausência de uma investigação definitiva garante que a alegação, por mais improvável que seja, nunca tenha sido totalmente enterrada. Cleópatra Césaire é uma das governantes mais famosas da história. Sua vida é cronometrada em detalhes. A filha da dinastia ptolemaica, suas alianças com Júlio César e mais tarde Marco Antônio, suas manobras políticas e sua morte dramática em 30 anos de Cristo. No entanto, por tudo o que se sabe sobre sua vida, uma das questões mais fundamentais permanece sem resposta. Onde ela foi enterrada? Fontes antigas sugerem que Cleópatra e Marco Antônio foram sepultados juntos, de acordo com as tradições reais e românticas egípcias. Eles morreram após a derrota na Batalha de Ácio e o local de descanso final de Cleópatra destinava-se a honrar tanto o status deles quanto sua parceria duradoura. Mas apesar de séculos de buscas, nenhum túmulo jamais foi confirmado. Alexandria, sua capital e o centro cultural do mundo mediterrâneo, é uma candidata óbvia. Era uma cidade próspera de templos, palácios e monumentos durante seu reinado, e abrigava as necrópolis dinásticas dos Ptolomeus. Arqueólogos acreditam que um túmulo real pode ter sido localizado dentro de um dos complexos de templos da cidade.
mas grande parte da Alexandria antiga foi submersa ou destruída por terremotos, tsunamis e séculos de desenvolvimento urbano. Em particular, o devastador tsunami de 365 d.C. remodelou a costa, afundando grandes porções da cidade sob o Mediterrâneo. Qualquer túmulo dentro dos limites da cidade antiga pode ter sido reivindicado pelo mar, deixando para trás fragmentos ou nada. Outras teorias apontam para locais no delta do Nilo, possivelmente templos dedicados a Ísis e Osíris. Cleópatra se identificava com Ísis, a deusa da vida e da magia, enquanto Marco Antônio se associava a Osíris, o deus do pós-morte. Se o casal escolheu alinhar seu sepultamento com essas divindades, seu túmulo poderia ter sido localizado em um recinto religioso, agora perdido ou escondido, sob séculos de sedimentos, agricultura ou construção moderna. As evidências são escassas e a exploração arqueológica definitiva ainda não foi possível. Escavações descobriram ocasionalmente objetos e fragmentos que sugerem práticas de sepultamento real, mas nenhum pode ser conclusivamente ligado a Cleópatra ou Antônio. Moedas, inscrições e vestígios de arquitetura palaciana fornecem pistas, mas o túmulo em si permanece esquivo. O mistério do local de descanso final de Cleópatra senta-se ao lado de outros túmulos perdidos lendários da história. Os locais de sepultamento de Alexandre, o Grande, cujo mausoléu desapareceu sob camadas de construção urbana, e Gengis Khan, cujo local de repouso foi deliberadamente ocultado, compartilham a mesma intriga. Em cada caso, história, lenda e desastres naturais se combinaram para apagar os traços físicos de figuras cujas vidas são, de outra forma, bem documentadas. O túmulo de Cleópatra, seja sob as areias do delta do Nilo, submerso sob o porto de Alexandria ou perdido em algum templo ainda por ser descoberto, continua a cativar arqueólogos, historiadores e o público em geral. Sua ausência não é apenas uma lacuna no registro. É um lembrete profundo de como até as vidas mais proeminentes podem deixar para trás mistérios que perduram por milênios. Sob as águas azul turquesa da ilha Yonaguni, no Japão, encontra-se uma formação que cativou arqueólogos, mergulhadores e curiosos. A estrutura estende-se por pelo menos 50 metros de comprimento e 20 metros de largura, com seus terraços descendo em degraus geométricos nítidos que lembram uma pirâmide ou zigurate. Planos lisos se cruzam em ângulos retos quase perfeitos. Escadarias, saliências e protuberâncias parecem ter sido cuidadosamente esculpidas. No entanto, todo o local está submerso, situando-se entre 15 e 25 metros abaixo da superfície. Sua descoberta no início dos anos 1980 desencadeou um debate que continua a dividir especialistas até hoje. Alguns pesquisadores propõem que o monumento de Yonaguni representa os restos de uma civilização perdida. De acordo com essa teoria, a estrutura precede a história registrada do Japão, talvez remontando ao final da última era glacial, há cerca de 10 mil anos, quando o nível do mar era significativamente mais baixo. Suas bordas afiadas, terraços e aparente simetria sugerem modelagem deliberada por mãos humanas. Certos padrões nas superfícies rochosas, incluindo canais, esculturas que lembram terraços e formações que se assemelham a estradas ou paredes, foram interpretados como características arquitetônicas. Os defensores dessa ideia argumentam que Yonaguni pode ser evidência de uma sociedade pré-histórica, avançada, agora totalmente submersa pela elevação dos oceanos. Céticos, no entanto, insistem que a formação é inteiramente natural. Eles argumentam que os ângulos agudos e terraços são o resultado de atividade tectônica, fraturas e erosão em rocha sedimentar. A região situa-se ao longo de linhas de falha ativas, e terremotos, junto com correntes oceânicas e submersão repetida, poderiam plausivelmente esculpir planos retos e estruturas em ângulo reto. Eles apontam que, embora certas características pareçam arquitetônicas, elas poderiam facilmente se formar através de processos naturais, um fenômeno conhecido como pseudoarqueologia quando interpretado erroneamente como construção humana.
Mergulhadores relataram outros elementos intrigantes no leito marinho circundante. Rochas dispostas em padrões, blocos de pedra que parecem colocados intencionalmente e formações incomuns que sugerem caminhos. Alguns afirmam ver marcas tênues que lembram esculturas, enquanto outros argumentam que nada mais são do que erosão e sombras pregando peças sob a luz subaquática. A datação por carbono e a análise de sedimentos ainda não forneceram evidências definitivas de envolvimento humano, deixando a origem do local sem solução, seja ela natural ou feita pelo homem. O monumento de Yonaguni desafia suposições sobre a capacidade humana primitiva e nossa compreensão da história pré-histórica. Sua existência levanta questões sobre o aumento do nível do mar, civilizações esquecidas e o potencial de habitação humana em áreas agora submersas. A pirâmide subaquática do Japão continua a atrair mergulhadores, pesquisadores e entusiastas em busca de respostas, permanecendo como um enigma silencioso sob as ondas. Mais do que apenas uma curiosidade, o monumento encarna uma incerteza tentadora. É ou uma obra notável de uma civilização desconhecida, ou uma das criações mais precisas e intrigantes da natureza. De qualquer forma, continua sendo um dos mistérios subaquáticos mais atraentes do mundo. Empoleirada acima da cidade de Cusco, o coração do Império Inca, encontra-se uma estrutura monumental que fascina historiadores, arqueólogos e engenheiros há séculos. Sacsayhuaman não é um palácio, nem um templo no sentido convencional, mas um vasto complexo de pedras precisamente cortadas, formando terraços, muralhas e recintos que desafiam uma explicação simples. Os primeiros cronistas espanhóis assumiram que era uma fortaleza projetada para proteger a cidade abaixo. Pesquisas posteriores sugeriram um propósito mais cerimonial, talvez como um local para procissões religiosas ou observações astronômicas. Independentemente de sua função, o domínio arquitetônico é inegável. O que torna Sacsayhuaman notável é a precisão de sua cantaria. As paredes são compostas por blocos massivos, alguns pesando mais de 100 toneladas. No entanto, cada pedra se ajusta perfeitamente aos seus vizinhos com uma precisão espantosa. Não há argamassa segurando-os. As lacunas entre as pedras são frequentemente menores que 1 milímetro, e as superfícies se alinham perfeitamente, criando paredes que resistiram a séculos de terremotos que devastaram edifícios próximos. As formas irregulares das pedras apenas aumentam o mistério. Cada bloco parece ajustado sob medida, como se os construtores moldassem as pedras enquanto as posicionavam, em vez de esculpi-las em uma pedreira separada e esperar que se alinhassem. Mover essas pedras massivas apresenta um enigma à parte. Os incas não tinham veículos com rodas, animais de tração capazes de transportar tal peso e nem instruções escritas para a construção. Estudiosos propuseram combinações de rampas, alavancas, força humana e cordas. No entanto, nenhum explica totalmente como pedras de tal tamanho foram extraídas, transportadas e montadas com tanta precisão. Experimentos replicaram partes do processo, mas a escala e a precisão alcançadas em Sacsayhuaman permanecem inigualáveis. As próprias muralhas formam um padrão em zigue-zague, um design cujo propósito ainda é debatido. Alguns sugerem estratégia militar. Os ângulos permitem que os defensores repilam atacantes de forma mais eficaz. Outros apontam para razões ritualísticas ou simbólicas, possivelmente representando os dentes de um puma, uma criatura importante na mitologia inca. Os terraços criados pelas muralhas também sugerem uma compreensão sofisticada de engenharia e drenagem, prevenindo a erosão em uma área propensa a chuvas pesadas. Sacsayhuaman desafia as ideias convencionais sobre construção antiga. É uma combinação de gênio da engenharia, expressão artística e domínio logístico. O peso absoluto das pedras, a precisão do ajuste e os métodos desconhecidos usados para transportá-las e montá-las fazem dele um dos mistérios mais atraentes da civilização inca. Mesmo hoje, engenheiros modernos examinam as muralhas com admiração, incapazes de recriar totalmente as técnicas usadas há quase 600 anos.
Sacsayhuaman não é apenas uma relíquia do passado. É um testemunho da engenhosidade humana, um quebra-cabeça de pedra, cujos segredos permanecem firmemente trancados, aguardando respostas que podem nunca chegar. Nas planícies varridas pelo vento de Salisbury, Inglaterra, um arranjo de pedras massivas se ergue da terra, marcando um dos enigmas mais duradouros da pré-história. A construção de Stonehenge começou há cerca de 5.000 anos, muito antes da Idade do Bronze, em um período em que a paisagem circundante era pontilhada por pequenas comunidades agrícolas e estruturas de madeira espalhadas. O local evoluiu ao longo de séculos, com gerações sucessivas, transportando, moldando e erguendo pedras em fases que abrangem milênios. Investigações arqueológicas revelaram muito sobre a construção de Stonehenge. As pedras Sarsen maiores, algumas pesando mais de 25 toneladas, foram extraídas cerca de 20 milhas ao norte. Enquanto isso, pedras azuis menores, cada uma pesando entre 2 e 5 toneladas, originaram-se das colinas Preseli, no sudoeste do país de Gales, a quase 150 milhas de distância. Como os povos neolíticos transportaram essas pedras por tais distâncias, continua sendo uma questão. Experimentos sugerem que uma combinação de rolos, trenós e vias navegáveis pode ter sido usada, mas nenhum método explica totalmente a escala e a precisão alcançadas. Escavações e análises de isótopos confirmam que Stonehenge também funcionou como um local de sepultamento. Restos cremados datando das fases iniciais da construção sugerem que indivíduos de alta relevância social ou ritual foram enterrados aqui. Bens funerários são raros, mas a presença de restos humanos indica que a morte e a lembrança desempenharam um papel no propósito do monumento. Além dos sepultamentos, o verdadeiro significado de Stonehenge intriga pesquisadores há muito tempo. O arranjo das pedras se alinha com eventos solares, como os solstícios de verão e inverno, sugerindo uma função astronômica, possivelmente marcando a passagem das estações ou guiando ciclos agrícolas. Alguns antropólogos propuseram usos cerimoniais ou religiosos, incluindo ritos ligados ao culto aos ancestrais ou fertilidade. Outros sugerem que o local pode ter tido significado terapêutico, com pessoas viajando para Stonehenge em busca de cura, possivelmente atraídas pelas próprias pedras ou pelos rituais realizados entre elas. Apesar de séculos de estudo, questões fundamentais permanecem. Por que essas pedras específicas foram escolhidas e extraídas de regiões distantes? O que inspirou as formações circulares e em ferradura precisas? Como uma sociedade sem linguagem escrita coordenou uma construção tão complexa ao longo de gerações? Mesmo hoje, levantamentos modernos detectam características sutis, buracos de postes, valas e arranjos menores de pedras, que sugerem funções ainda não totalmente compreendidas. Stonehenge permanece como um testemunho da engenhosidade humana e da expressão ritual, um registro físico da vida neolítica que continua a inspirar admiração. Suas pedras foram estudadas, mapeadas e analisadas. No entanto, seu propósito escapa a uma explicação completa. O monumento combina engenharia, astronomia, práticas de sepultamento e significado cerimonial de maneiras que permanecem parcialmente ocultas. Mesmo agora, após milhares de anos, Stonehenge guarda seus segredos, desafiando cada geração a entender as mentes que o moldaram e o mundo que ele pretendia refletir. Se essas histórias mudaram a maneira como você olha para os vestígios ocultos do nosso passado, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos desenterrando a história que tentaram enterrar. Plante as sementes do futuro. O próximo tesouro será aberto em breve.